realmente... Ai, gente, não vai dar, não vai dar. Hoje a gente vai fazer invertido, tá? Porque tem uma playlist de cozinhas planejadas que a gente pode comprar na Shopee. Mas o vídeo de hoje eu não poderia não fazer, porque tem muita enrascada de loja vendendo móveis planejados de imagem de IA que tá enganando o pessoal aí e tá com muitas vendas, inclusive. E eu até tava me perguntando o porquê. E a gente vai entender no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Erika Karina e aqui é o canal Salveia Decor, que a gente sempre faz uma resenha de decoração de interiores e também dá dicas de compras na internet. Então, desde já, eu vou pedir para você se inscrever, curtir o vídeo e também ver os outros vídeos aqui do canal, porque a gente está numa produção semanal, tem vídeo praticamente quase todos os dias falando de decoração de interiores e arquitetura, tá bom? Eu tava montando aqui a pauta para fazer o vídeo, mais um vídeo sobre cozinhas, e eu não pude deixar de ver, a gente não é cega, né? Que tem muita coisa ruim na Shopee, muita coisa mesmo. E a culpa eu diria que nem é diretamente da Shopee. Claro que a Shopee ela deixa passar muita coisa, mas tem algumas coisas assim que a gente passar mais o nosso olhar apurado, se falando especificamente de móveis planejados, tem muita coisa duvidosa, tem muita coisa feia também. Claro que mais pro meu gosto, eu não quero também te passar algo, compre isso porque isso é bonito, mas você tem que gostar do que você tá comprando. Mas tem muita gente que se confunde aí na hora de comprar nas redes sociais, até pega um ranço, até pega um trauma, mas é porque não soube analisar aí o que que está comprando. Eu bati os olhos já, eu vi aqui uma marca de cozinha que eu vou deixar as imagens aqui. Eu não vou botar link dessa cozinha porque eu me recuso a te indicar uma coisa dessas. Se você quiser ver mais playlists de cozinhas, eu vou deixar aqui no card os últimos vídeos de cozinha que eu fiz, essas sim, todas com links, esses links de indicação, sim, para você comprar, comparar e também trazer esses links para a tua jornada de compra aqui na internet. Vamos começar por essa imagem aqui. Se olhando de cara, a gente vê que o conjunto da imagem ela tá muito bonita, tá? Tá mostrando aqui uma cozinha branca, uma cozinha aí de uma pegada mais minimalista, com uns armários aéreos em cima. E aqui a primeira foto até já engana muito. Que vontade de denunciar uma loja dessa. Porque a foto que mostra aqui é uma foto de um aéreo que, se olhando aqui, tendo aqui a experiência de dimensionamento, de um aéreo que mediria 1,80 m, 2 metros, mas não é esse tamanho que eles estão vendendo. Vamos botar aqui no vídeo, ó, daí mostra a imagem real, já dá para ver que se trata de um aéreo muito pequenininho, que não fecha a dimensão da foto anterior, e olha a largura dele, ele tem 90 centímetros de largura. E na foto que estão colocando aqui, é como se ele tivesse, no mínimo, o dobro de largura. 90 de largura, 62 de altura e 28 de profundidade. Gente, isso é muito pequeno. Na largura até ok, mas se você for alinhar com o balcão de baixo, porque geralmente os balcões de baixo têm 1,20 m de largura, já não vai ficar alinhado. Então você vai ter ali mais 30 centímetros que você não vai saber o que fazer com aqueles 30 centímetros. Ele é muito pequeno, 62 de altura é 62 junto com o nicho, porque ele tem um nicho aberto ali, e junto com as portas. Então, se ele tem 62, eu diria que ele tem uns 20 de nicho e 42 de altura de aéreo. Que aí dentro do armário aéreo não cabe nada, porque tem uma altura ali que você pode colocar uns pratos, mas também não dá para botar prato muito grande, porque tem 28 centímetros de profundidade. Então, pensa bem se é para isso que você vai usar, o que, que você vai colocar dentro, tá? E ainda ele bate na tecla que os dois armários ali tem a largura total de 1,80 m, só que você não tá comprando 1,80 m, você tá comprando 90. E o que vai chegar vai ser realmente... Ai, gente, não vai dar. Não vai dar. Olha, por ser muito barato, 272 tá o valor aqui. Ai, eu tô vendo as imagens aqui. Deixa eu colocar uma imagem dele real, de um cliente. Os puxadores são de plástico. A gente já superou muito isso dentro da internet, de comprar móveis planejados com puxadores metálicos, dobradiços de amortecimento. Você não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. E olha, ele é um MDP. Já dá pra ver até pelo brilho da lâmina, que o interno dele é MDP e a espessura de 15. Espessura de 15 para mostrar assim no externo
realmente muito inferior. O 15, espessura de 15 você pode colocar na parte interna, prateleira, e deixar o externo de 18, que fica muito mais robusto. Ai, gente. E claro, não coube nada, né? Ela colocou as panelas tudo em cima, ela colocou uma forma de bolo, sabe? E a forma, ela colocou em cima do aéreo e a forma ficou passando na frente, pra você ver como é curtinho. E a perda interna, incrível, porque não tem prateleira interna. Então ela ficou com um vão enorme sobrando de espaço inutilizado que ela poderia utilizar. Olha, eu diria assim, ó, o que fica funcional é os nichinhos inferiores, que ela colocou canecas e copos. Só isso. Mas para isso ela poderia ter comprado um nicho e armários aéreos mais robustos. E não é nenhuma questão da reputação da loja ser baixa, mas é a promessa que eles colocam, uma promessa super alta de móvel planejado e entregam muito inferior, e o cliente acaba aceitando uma coisa dessas. Tenebroso, tenebroso. Vamos passar para um outro caso aqui de cozinha, tá? Tem um número muito grande de vendas, muito grande mesmo. Eu fiquei até chocada. Eu já fiz vídeos de cozinhas, até as mais vendidas da internet, mas de marcas realmente boas. A gente deu até a resenha, toda a ficha técnica do móvel, mas não dá para entender como é que isso daqui é líder de vendas. Que marca que é? Deixa eu ver. É uma marca conhecida, é uma marca até que eu gosto. O que deve ser o fator que vende? Pode ser um fator comparativo, que a pessoa viu na loja física, de 2.040 tá 1.049. E de repente, a pessoa viu este mesmo móvel, dessa mesma marca, numa loja física por 1.500. Aí você vai dizer, tá, então vale a pena porque tá mais barato. Pode ser esse o fator que a pessoa decidiu comprar. Esse aqui, eu até vou colocar o link dele aqui por causa da marca, tá? Porque a marca, realmente, eu já trabalhei com essa marca. Ela é minha parceira aqui do canal. Eu gosto muito da marca, da fábrica. Tem muitas boas avaliações. Mas não é um tipo de móvel que... Eu vou mostrar aqui as imagens e você vai dizer por você mesmo, tá? Comenta aqui, inclusive, o que você achou desse tipo de móvel. A imagem que vende é uma imagem de módulos que ele tem 2,40 metros. Ele vem com uma torre de eletros. Essa torre aqui poderia até ser comprada ela individualmente, porque esse módulo de torre ele é bem prático e ele é bem funcional, porque daí você pode colocar o forno elétrico e o micro-ondas e ainda tem mais um armário, tem nicho, tem gavetas, ele é super prático, ok. E ainda vem com um basculante para colocar em cima do fogão com o depurador, um móvel do cooktop, que já vem o tampo, que eu acho que esse aqui deve ser uma porta, e mais 2 portas, e acima um armário de portinhas de correr, que me parece ser o vidro reflecta. Na sugestão ali eles colocam iluminação, mas não vem com iluminação. O módulo ali da torre eu diria que é um pouco pequeno, tá? Você tem que medir direitinho o teu forno elétrico, porque seria um módulo de 60. Geralmente essas torres são de 70 ou 80, tá? Então é uma torre pequena. E igualmente ali pro balcão do cooktop. O balcão do cooktop ele tem 60, então tem que ser um cooktop de 4 bocas ou de 2. Então ele é curtinho mesmo. Aéreo de 70 também é um problema, tá? Porque hoje em dia não se vê muitos depuradores de 60 de largura. Toma cuidado para não receber aí um Kinder Ovo aí na sua casa. A largura dele total, ok, ele tem 2,40 de largura, né? 1,20 m das portas de correr no vidro reflect. Essas portas, elas devem ser no vidro puro, então não deve ser uma corrediça assim muito reforçada, porque daí não tem a estrutura metálica por de volta do vidro. Tem 1,20 m de largura, ok. Tem 50 de altura, também isso é bom, então deve ter uma prateleira interna ali. E o balcão lá do cooktop é um balcão de 1,20 m, que é o balcão usual, que você, inclusive, até pode tentar colocar um tampo metálico, tampo aquele de pia de alumínio, tá bom? Os tampos estão inclusos, todos os tampos. Esse pé de fixação que eu acho que fica feio, te dá a real mesmo. Que aí fica feio e não fica funcional, porque você vai bater os pés naquele tampo toda hora. Quando você chegar perto ali pra cozinhar, chegar perto pra lavar a louça, eu acho que esse visual é que não ficou muito legal. Karina, arquiteta Karina, eu faria um balcão suspenso, daí colocado, fixado direto na parede, que aí deixar o vão livre embaixo. E também
trocaria esses puxadores. Mas daí, no caso, teria que trocar a frente, né? Todas as frentes para uma porta lisa com um puxador metálico mais simples. Porque esses puxadores aí, que é o puxador tipo perfil, tem esse visual mais moderno, assim, mas ele tá muito batido, gente. Puxador de perfil é algo assim muito 2010. Ele é cara de cozinha, mas a gente consegue explorar um pouco mais. Olha, o aéreo é bem grande, gente. O aéreo de 2 portas, ele é bem grande. E aí se você não vai usar o cooktop, daí fica aquela emenda de tampo, que também não fica muito legal. Mas o conjunto total, ok. E o vidro na imagem, ele tá bem amarelado, mas essa não é a realidade dele, não. Eu diria que até é um vidro comum. Um cliente aqui, deixa eu ver. Ai, ok, gente. Me incomodou mesmo aqui o fato do tampo ser dividido. Claro, se você não usar pro cooktop, vai ficar essa divisão aqui, né? Deixa eu ver mais uma imagem aqui. Olha, até aqui para disfarçar que a gente colocou a cafeteira no meio da emenda do tampo, que ficou mais ok. Ah, ela colocou a geladeira no meio. Não, amiga, fez tudo errado aqui. Ela tentou colocar o aéreo em cima da geladeira, que também seria uma boa ideia. Só que o aéreo é de 60 e a geladeira dela é de 70, daí ia ficar um vão. Ali, então, ela tirou, não colocou nenhum aéreo e colocou o aéreo em outro, quis reaproveitar o aéreo em outra parede, que ficou bem feio. Não ficou legal, tá? Mas ela teve a ideia dela, de repente, mandasse fazer um nicho na largura da geladeira, que aí ia dar uma disfarçada. E nesse caso aqui, ó, desse cliente aqui, daí ele fez tudo, ó, ok, mas ele perdeu o canto. Gente, tanto caso aqui. Você tá com uma dúvida de layout, manda aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Ele colocou o tampo de inox, né, com a pia. Ficou legal. Eu até achei que ficou até mais legal o tampo de inox, porque ele combinou com o puxador de perfil. E ao lado ele colocou o cooktop de 4 bocas. Ficou ótima essa solução. Só o que ele fez? Ele girou a torre de elétrons para o lado, não sei se não iria caber ali, e ficou com um canto perdido. De repente, naquele canto ele colocou o botijão de gás, mas ficou um canto perdido ali. Mas ok, se resolveu o problema do cliente, ok, né? Depois tem essa cozinha aqui, que eu também vou colocar a imagem. E vou deixar o link, enfim, para você tirar as dúvidas também. Que eu acho que o pessoal compra por falta de opção. Porque essa cozinha tem uma série de caminhos aqui de solução de projeto que hoje em dia a gente não usa mais. E, inclusive, tem outros modelos de cozinha aqui da Shopee que já não usam esse tipo de coisa. Que já fica com uma cara de cozinha planejada mesmo, de marcenaria. E essa daqui eu não sei que caminho que tomou. E tem inacreditáveis 153 itens vendidos, 153 vendas até o momento. E essa cozinha é cheia de problemas. Olha, visualmente ali os pés, eu diria que os pés é uma função bem útil. Colocar os pés aparentes na cozinha, porque daí você consegue limpar embaixo, ela fica mais aberta, né? Mas esses pés, eles estão com uma cor muito estranha. Esse pé deveria ser um pé na cor bege, de repente. Não sei, tem alguma coisa me incomodando nesses pés. Ou realmente deixar os pés mais recuados. Mas ela tem, assim, ó, umas decisões, assim, que meu Deus, são tenebrosas. A primeira, esse frontão de madeira que tem embaixo da pia foi uma decisão de diminuir a porta. Que marca que é isso aqui? Nossa, essa marca eu nunca ouvi falar. Mas que decisão de projeto é essa, assim, que colocou um frontão na frente das portas para as portas ficarem menores, gratuitamente, assim, sendo que poderia a porta ficar mais alongada e ter mais altura. Horrendo isso daqui, horrendo, horrendo. Eu já diria que a cozinha não tem gaveta o suficiente, ela tem apenas uma gaveta embaixo do cooktop. Eu queria ver essa gaveta aberta, mas é uma gaveta de 62 centímetros de largura. Ela tem uma largura ok, mas é uma gaveta apenas. E eu desconfio que essa gaveta tenha a corrediça antiga, aquela de carrinho. Aqui, inclusive, colocou uma medida errada. Eu quero acreditar que você não, colocou uma medida errada. Que colocou o balcão de altura de 39 centímetros, que é mais baixinho que um puff de sala. Então, ele botou 39, mas eu acho que isso aqui deve ser 75 de altura, pode ser. O nicho embaixo, o nicho aberto para o forno. Esse tipo de forno elétrico é forno para se colocar em torre, não embaixo de balcão, tá? Depois ele coloca ali um aéreo muito alto para micro-ondas, que você também não vai conseguir. Dois problemas, né? O forno elétrico muito baixo e o micro-ondas muito alto. Então, muita gente aqui que
tenha em média 1,60 m, 1,50 m, não vai alcançar esse micro-ondas. Os armários aéreos que devem ter 35 de altura. Armário aéreo de 35 de altura a mais ou menos 1,80 m do chão, gente, não. E mais esse bendito frontão embaixo dos aéreos, que poderia adiantar para uma iluminação indireta, mas como a maioria das pessoas não sabe fazer esse tipo de iluminação indireta, vai ficar tenebroso também. E ao lado colocou um aéreo, como se fosse uma torre, teria um nicho para uma cafeteira, uma porta de aéreo que aí sim você conseguiria alcançar, mas deve ter muito pouca profundidade. Eu gostaria muito de saber quanto que isso aqui tem de profundidade. Cara, nem tem. Nem tem. Eu me admiro as pessoas que tiveram a coragem de comprar isso aqui. Ai, ai, ai. Muitos problemas. Usando chapa de espessura de 12 e 15. Eu já tinha falado anteriormente que 15 é pro interno, né? E 12, gente, 12 é muito pouco, é muito frágil. Não se usa chapa de 12. Seria 12, seria um fundo, sabe? Fazer um fundo de nicho. Ah, sim, esse aqui que eu ia falar, ó, corrediça metálica. Nem se usa mais corrediça metálica, tá? Puxadores de plástico e provavelmente pelo peso deve ser tudo em MDP. Compre isso aqui não. Vou botar o link aqui pra você ver. Vamos botar aqui as imagens também dos clientes. Tá certo, gente, tá? É uma cozinha mais barata, mas essa cozinha ela não vai durar. Às vezes é o sonho da pessoa comprar, né? Deixar a casa bonita, direitinha, né? Vai durar no máximo 5 anos. Até a cor aqui do acabamento é um madeirado, né? Eu sempre sou otimista, né? Tentando puxar pro lado bom. A cor do madeirado é uma cor bonita, tá? Ah, e se fizeram porta passante, que aí não precisa de puxador, você puxa ela por baixo. Isso se chama porta passante. A altura dela passa da altura do aéreo. E aí, gente, né? Tem a dispensa ali, daí tudo sem prateleira interna. Tem aquele mesmo problema que não tem o aproveitamento interno. Mas a cor dela eu achei muito bonita, tá? O aéreo ali não tem profundidade para micro-ondas também. Até que uns erros aqui de instalação. Daí a prateleira meio que embarrigou para baixo, cedeu, teria que ter uma fixação no meio, cedendo muito no meio. Ai, gente. Ai, eu tinha que fazer um vídeo desses, né? Porque aí vocês até iam estranhar o fato de eu só achar a cozinha bonita, a cozinha maravilhosa na Shopee, como às vezes não é a maioria aqui da realidade, tá? Então, assim, de cor, muito bonito, de decisão de projeto, espessura e materiais, péssimo. E também de layout, distribuição, dimensionamento também péssimo. Bom, esse vídeo então é para realmente a gente entender o porquê que essas pessoas realmente insistem em comprar esses móveis, sendo que não fazem uma apuração ou talvez até não tenha um conhecimento de se encontrar móveis planejados na internet. Então, visto esse vídeo aqui, curta, te inscreve e vai lá para minha playlist, onde eu relaciono, sim, as cozinhas mais lindas para se comprar na Shopee hoje. Elas também todas dentro das tendências, do que estão buscando, as tendências do estilo Pinterest, todo ali colocado um vídeo após outro. Se eu não me engano, são 4 ou 5 vídeos que eu falo de cozinha. Todas elas com os links na descrição. É isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva para me ajudar a chegar a 10 mil inscritos nesse canal ainda esse ano, hein? E não te esquece, até o próximo vídeo. Que café de gelado!